Eu já tô assim, né? Nem começou, mas é porque eu me identifico muito com essa música. E tem gente que fala assim, né? O Juba... Meu sogro já me chamava de Jeremias, o profeta chorão. Eu choro mesmo, né? Mas é que eu acho que quando penso nessa música, a moça que derrubou o vaso de alabastro, quebrou o perfume, e os próprios discípulos estavam falando, né? Essa mulher tá doida, essa mulher chora demais. E aí Jesus conta aquela história e fala assim: a quem tem muito pecado, muito ama. Eu acho que eu amo demais Jesus, porque eu pequei demais. Eu acho que eu tenho muito pecado, então eu falo assim, por isso que eu acho que eu me derramo mesmo, oro, choro, eu me entrego. Eita Deus, vamos que vamos. Agora uma outra coisa também. Hoje eu vim assim, e a quantidade de gente que conversou, elogiou, eu acho que eu estou me vestindo muito mal, velho. Eu acho que eu devo estar muito. Minha mulher vai ficar, não, fica brava, mas eu devo estar muito, porque cara, não, mas valeu. Se eu falar só é porque as calças estavam sujas mesmo. Eu fui pegar as calças jeans, estava tudo. Eu falei, vou ceia, né? Vou dar uma de social, mas eu acho que eu vou repensar minhas roupas, porque o pessoal realmente percebeu, né? Porque deve estar feia a coisa. Não, eu estou brincando, gente. Queria começar com uma palavra de oração. Nosso pastor Jean, ele está lá em Goiás, né? Ele foi ver o pai, e todo mundo já sabe, ele já abriu aqui, o pai, né, descobriu um câncer, e depois ele começou um tratamento numa quimioterapia via oral, que a ideia era não ter tanto efeito, mas infelizmente não deu certo, não fez efeito essa via oral só, então ele começou, semana passada, ou 2 semanas atrás, a quimioterapia, e a braba mesmo, né, e ele deu uma piorada, então o pastor Jean está lá com ele, e aí nós queremos interceder então pela vida, né, do pai do pastor Jean, aproveitar e vamos orar pela vida da tia, né, a tia que fica aqui também descobriu um câncer, a gente já orou por ela aqui, também no estágio avançado. Segundo os médicos, segundo o diagnóstico humano, os 2 casos não tem mais jeito, estado terminal. Só que nós sabemos que a última palavra é do Senhor Jesus. Então nós queremos orar por essa família, pela vida do pastor Jean, a Sônia, pela tia, pelo pai do pastor Jean. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Se você está próximo da sua esposa aí, se você está em família, você pode orar junto com a sua esposa, junto com a sua família. Vamos clamar, interceder pela vida do nosso pastor, pela vida da Sônia, pela vida do seu pai, pela vida da tia, né? Quem lembra da história da Sônia também, a Sônia ficou órfã muito cedo, 12, 13 anos, ela perdeu a mãe, então essa tia quase que criou ela, cuidou dela. Então toda essa situação eles estão enfrentando nesse exato momento, a Sônia com a tia e o pastor Jean com o pai. Por isso ele está lá cuidando do pai. Então nós queremos interceder como família, como igreja do Senhor, ser esse suporte no momento que ele precisa. Então feche os teus olhos, ore ao Senhor aí, faça a sua oração, fale, se você está junto de alguém, pode orar com a pessoa do lado, pode orar em voz alta, não tem problema não, vamos clamar ao Senhor pela vida do nosso pastor e pela vida do pai dele, a família. Deus, em nome de Jesus, nós queremos como igreja agora, clamar ao Senhor, levantar esse clamor mesmo, como família, Pai, família na fé, como corpo do Senhor Jesus, como algo maior que nos une. Pai, nós queremos cobrir essa família em oração, em intercessão, em suporte espiritual, nesse momento de vida deles, Pai, que o Senhor possa trazer a cura sobre o pai do Jean, sobre a tia, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos por cura, porque independente do diagnóstico humano, independente da palavra dos médicos, a última palavra é do Senhor. Não existe doença incurável para o Senhor, não existe diagnóstico humano de desengano, não existe diagnóstico humano de desesperança, Pai, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa cura, e nós cremos na Tua palavra. Portanto, Deus, nós clamamos, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor se faça presente nesse lar, nessa história, que o Senhor traga paz nesse momento, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, e que nós acabamos de cantar, que essa alegria, que essa paz possa preencher o coração deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, declaramos a Tua bênção, declaramos por cura, declaramos a Tua unção, declaramos a Tua força, o Teu poder sobre essa família, em nome do Senhor Jesus. E como igreja, nos ensina
nos ajuda a cuidarmos deles. Como igreja, nos ajuda a sermos suportes para eles. Como igreja, nos ajuda a amá-los, a abraçá-los, a acolhê-los, em nome do Senhor Jesus, dia a dia. Pai, nós oramos pela vida do pai do pastor Jean, pela vida da tia, da Sônia, em nome do Senhor Jesus, e para a tua honra e para a tua glória, que nós colocamos ele diante do teu altar, nos teus braços, que são os melhores braços, quem sabe cuidar de verdade, e que tem o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Queridos, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 2. E hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque nós vamos passear pela vida de Moisés. E cantando essa última canção, eu estava ali pensando, porque a vida de Moisés é muito interessante, ela se divide em 3 partes. E eu fico olhando para a vida de Moisés e eu vejo que muitas das coisas se encaixam com a minha vida. Eu tenho certeza que vai se encaixar com a sua vida em algum dado momento, em algum dado tempo aqui. É muito claro, algumas vezes a Bíblia nos traz alguns números, eu acho que é muito mais didático para a gente lembrar. Porque a vida de Moisés é dividida em 3 partes exatamente, 40, 40, 40. 40 anos como filho da filha de Faraó, 40 anos fugido, o fugitivo no deserto, 40 anos como libertador do povo de Israel. Naquela época eles viviam até ali 120 anos, 40, 40, 40. E é interessante quando você pega na Bíblia, tem vários números assim parecidos. Você pega a época do Reino Unido, quando Israel e Judá era tudo junto, são 120 anos. 3 reis, 40, 40, 40. 40 anos, primeiro rei Saul, sem coração. Segundo rei Davi, todo o coração. Terceiro rei, mais 40, Salomão. Dividiu o coração, Deus divide o reino. Depois vira reino do norte, reino do sul. Você pega o povo no deserto, ficaram 40 anos circulando. Você pega o povo no Egito, foram 400 anos de escravidão. Você pega o livro de Juízes, foram 7 vezes um ciclo de falhas por 400, 450 anos. Quando você olha na Bíblia alguns números, eu creio que é mais uma questão didática, não é numerologia, mas é interessante porque fica fácil da gente gravar. E a vida de Moisés é assim, a vida de Moisés se divide em 3 partes de 40 anos. 40 como filho da filha de Faraó, 40 anos fugitivo no deserto, 40 anos como libertador do povo de Israel. E o que eu quero fazer hoje é passear pela vida de Moisés. Por isso eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, você vai passar os teus olhos, nós vamos olhar essa história de Moisés, esses praticamente 120 anos, e aí em cada parte da vida de Moisés, em cada momento, nós extrairemos algumas lições sobre esse momento. E aí eu vou encaixar muito com aquilo que eu já vivi, aquilo que é a minha vida, e eu tenho certeza que você pode se encaixar com a sua. Então ele começa lá, todo mundo conhece a história de Moisés. Se você não conhece, eu vou tentar contar, não todos os detalhes. Mas você lembra da história de Moisés? Moisés nasce numa época em que o faraó tinha mandado matar todos os recém-nascidos hebreus. Falou, todo que nascer homem, manda matar, tem muita gente. A Bíblia acaba com o livro de Gênesis, no capítulo 50, levando a família de José, mais ou menos 72 ou 78 pessoas, dependendo da tua tradução, levando naquela época de seca, de fome, para o Egito. Começa o livro de Êxodo, já tem mais de 2 milhões, alguns falam 2 milhões e 500 mil pessoas. Vamos arredondar, quase 3 milhões de pessoas no Egito. A coisa se expandiu. E aí então o faraó fala assim, tem muita gente no nosso meio, eles já são uma nação dentro da gente, se eles se rebelarem a gente vai ter problema. E aí ele manda matar os recém-nascidos homens, manda matar. A mãe de Moisés vai lá, tenta esconder por um tempo, consegue esconder ali por uns 3 meses, faz um bercinho, coloca ali, fala de piche, betume, e coloca no rio Nilo. Ela coloca no rio Nilo e deixa o bebê ir. E fala para a irmã de Moisés, Miriam, falou, vai atrás do bercinho. Fica atrás do bercinho, vê o que acontece. Ela vai escondidinha atrás do bercinho, quando chega perto lá, tem a filha de Faraó. Posso andar, Leozinho? Não tem problema não? Tem a filha de Faraó. A filha de Faraó está tomando banho com as suas servas ali e vê o nenê chorando.
ela fala, pô, peraí, isso aqui é dos hebreus. Na hora ela se ligou, isso aqui é bebê que era para ser morto. Quando chega então Miriam, a irmã, e fala assim, ó, eu conheço uma família lá dos hebreus, se você quiser, ela está amamentando, ela pode amamentar. E a filha de Faraó, e é Deus já direcionando tudo, porque a filha de Faraó fala assim, então tá bom, então você entrega ela, chama essa moça, entrega ela, deixa ela amamentar, ela vai ficar nessa, e depois que desmamar, ela fica entre Faraó e a casa dele, o palácio, né, e a casa dele, depois que desmamar, então ele vem para o palácio. Os estudiosos afirmam que naquela época, o desmame era mais ou menos até 9, 10 anos. Então ele viveu com a sua mãe, entre palácio do faraó e sua mãe, ali até os 9, 10 anos. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque Moisés cresce sabendo quem ele era. Moisés cresce sabendo que ele era do povo hebreu. Moisés cresce sabendo que aquele povo estava sendo escravizado, e no final ainda eles tinham aumentado a carga. E aí diz a história, que ele um dia andando, ele vê um soldado egípcio, na época que ele tinha piorado, porque eles ficaram mais ou menos 460, 470 anos escravos no Egito. E os últimos 90 anos foi de opressão ferrenha, porque o faraó falou, esse povo pode se virar contra nós, então manda matar, e começou a piorar. E ele vê um soldado egípcio espancando e a Bíblia fala, um irmão dele. Ele se reconhecia como irmão. Quando ele vê um soldado egípcio espancando o irmão, ele vai lá e mata o soldado egípcio. A Bíblia fala que ele corre para um lado, eu estou no capítulo 2, se você passar aí, versículo 12, diz que ele corre o olhar dele, ele corre os olhos dele, de um lado a outro, ele vê que não tem ninguém, e ele vai e mata o soldado egípcio. Esconde o corpo debaixo da areia, tinha um montão de areia lá, ele esconde o corpo debaixo da areia. E aí no dia seguinte, quando tem 2 judeus brigando, ele vai apartar e fala, por que você está brigando com ele? Por que você está batendo nele? Ele fala, opa, peraí, quem que te nomeou juiz entre nós? Quem que te nomeou nosso líder? Ou você vai querer matar um de nós, como você matou o soldado egípcio e enterrou o corpo? E aí Moisés percebeu, vazou a história, descobriram, e aí ele foge. Deixa eu parar um pouco nessa primeira parte. Nessa primeira parte eu quero que você grave uma frase. Eu posso. Eu posso. Porque Moisés era assim. Moisés achou que nesse primeiro momento ele podia. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Eu vou na força do meu braço. Eu vou dentro da minha habilidade. Eu vou no meu conhecimento. Ele cresceu tendo tudo do bom e do melhor. Ele cresceu no palácio do faraó, lembrando que o Egito naquela época era a maior potência mundial. Faraó era o maior líder mundial, tinha a maior potência bélica, o maior armamento, o maior dinheiro, a maior economia, os melhores cavalos, cara, era tudo do bom e do melhor. Moisés cresceu com toda essa educação, com todo esse dinheiro, com todo esse potencial. Então na hora ele pensou, eu resolvo isso, eu posso. Eu consigo, eu faço, eu vou na força do meu braço, eu vou na força das minhas habilidades, eu vou na força da minha argumentação, da minha eloquência, eu vou nos meus talentos. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós achamos que vamos resolver a vida do nosso jeito? Quantas vezes nós achamos que vamos resolver o problema do nosso casamento na minha argumentação, vencendo pela queda de braço quem é mais forte? Quantas vezes eu acho que eu vou converter a minha família com a minha argumentação, pressionando, sendo chato, obrigando e não fazendo diferença com o meu testemunho? Quantas vezes nós erramos porque nós queremos uma boa causa, ele viu um irmão sendo espancado, a causa é boa, a causa é legítima, o sofrimento é verdadeiro, só que ele troca os pés pelas mãos e ele mata o soldado egípcio na força do seu próprio braço. Quantas vezes nós já fizemos isso? E eu falo que eu me identifico com Moisés porque eu olho para trás e eu vejo na minha vida, na minha história, quantas vezes eu errei, querendo fazer tudo no meu braço. Quantas vezes na nossa juventude, ou na força da juventude, ou na força de uma arrogância e prepotência, mas fala assim, não, deixa que eu resolvo. Disso eu entendo, deixa que eu faço. Eu lembro quando eu cheguei em Caxias do Sul, para assumir a juventude lá, tinha uns 30 jovens. E eu tinha visto um evento em Porto Alegre. Caxias fica a 120 quilômetros de Porto Alegre, mas é uma serrinha.
E eu falei assim, quer saber, bota a molecada aí e eu vou levar esse pro evento lá. E aí eu não conhecia nada. Botamos lá, acho que era uma Kombi, que o que tinha, eu fui dirigindo a Kombi. Eu olho para trás e falo, meu Jesus, que loucura, né? Eu dirigindo uma Kombi com a molecada, fomos para Porto Alegre, uma serrinha que eu não conhecia, e chegou em Porto Alegre, a igreja era perto de tinha um pontilhão, que eles chamam lá, né, um viaduto, e aí subia o viaduto e a Avenida Farrapos começava ali do lado. E eu falava, não, beleza, chegamos aqui, naquela época não tinha celular, GPS, não tinha essas coisas, né? E aí quando chegava ali, alguém falava assim, ó, é ali, e eu subia. Aí eu falava, não gente, está tudo sob controle. Eu dava a volta, fazia toda a volta, quando chegava ali, eu não sei o que acontecia, eu não estava pegando, começava a subir, é ali Juba, e eu subindo o viaduto, gente, eu subi aquele viaduto 7 vezes, o pessoal da Kombi não aguentava mais, falava assim, já deve estar na banda tal, que é aquela época da oficina G3, você já deve estar na banda tal, a gente vai perder o evento, e eu desesperado, porque eu tinha 23 anos, não queria dar o braço a torcer para a molecada, não, está tudo sob controle, e subindo naquele viaduto e vendo a tal da Avenida Farrapos ali do lado, eu não conseguia encostar nela. Eu lembro de uma vez tive um probleminha com o pastor auxiliar, e aí naquele afã de resolver, não, eu preciso resolver as coisas, e aí a gente vai, conversa, chama todo mundo, resolve, depois você olha para trás e fala, cara, precisava ser assim, precisava expor, falar, tal, cara, quando a gente é jovem, a gente acha que pode tanta coisa, quando a gente é mais jovem, a gente acha que vai na força do braço, que vai fazer acontecer. E Moisés no eu posso, eu faço, eu aconteço, quebrou a cara, se torna um assassino, esconde o corpo do cara, e aí quando é descoberto, quando ele sabe, e a Bíblia fala depois que quando o faraó descobre, quer matá-lo, ele tem que fugir para o deserto. Quantas vezes nós erramos no eu posso, eu faço, eu aconteço, é a força do meu braço, é nas minhas habilidades, dos meus talentos. Só que aí Moisés vai para a segunda fase. Quando ele descobre então que a coisa, né, foi descoberto, ele pensa, vão me matar, e realmente a Bíblia fala que quando o faraó descobre, o faraó quer matá-lo, ele foge para o deserto. E é interessante que ele foge para o deserto, e quando ele encontra a filha de Reuel, que depois é Jetro, seria o seu sogro, ela fala, um egípcio nos ajudou. Vê como ele já estava como egípcio. Ela fala, um egípcio nos ajudou. Tem uma história aí, mas o fato é que ele vai para o deserto, para resumir aqui pelo nosso tempo, ele vai para o deserto, e ele está pastoreando as ovelhas de Jetro, que depois se torna seu sogro, né? Vira o seu sogro. O camarada que cresceu no Egito, cresceu com todas as possibilidades, cresceu na melhor educação, na melhor economia, no palácio do faraó, na principal casa do mundo. Agora ele está no deserto, sem dinheiro, sem bens, sem terra e pastoreando ovelhas que não eram dele. Eu não falo que Moisés seria um sucessor, Moisés não seria, mas numa potência como Egito, uma província, um canto, função, cargo ele teria, estava com a vida ganha. De repente Moisés, por causa do eu posso, eu faço, eu aconteço, ele está no deserto, sem nome, sem dinheiro, sem terra, que naquela época era bênção, era muito importante, e pastoreando ovelhas que não eram dele. E aí Deus aparece para ele na sarça ardente. Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente. Ele vê aquela sarça se queimando, mas ela não se consumia, aquilo chama a atenção dele, ele se aproxima da sarça, e aí já estou ali, capítulo 3, versículo 4, 5, 6, e Deus fala assim, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é terra santa. Ele tira as sandálias, e Deus fala para ele, você vai voltar, e você vai ser o libertador do povo de Israel, do Egito. E aí começa uma conversa entre ele e Deus. E a conversa entre ele e Deus, se na primeira parte da vida de Moisés era eu posso, eu faço, eu aconteço, agora é eu não posso. Eu não posso. No segundo momento, essa segunda parte da vida de Moisés, ele está falando eu não posso, porque Deus fala assim, cara, é você. Deus, ele está falando, eu estou com você. E ele começa a falar, peraí, mas como que eu vou chegar lá? Se eu chegar lá e vou falar assim, que quem me enviou? Ele vai falar, você diz que o eu sou te enviou.
Eu sou, foi aqui que começa esse nome de Deus, que é um tetragrama, na verdade, são 4 letras, que era mais ou menos parecido com Yahweh, porque o povo judeu não falava o nome de Deus, eles não pronunciavam o nome de Deus por reverência. Então esse é desse texto que parte esse eu sou. Você vai lá e você vai falar que o grande eu sou te chamou. E ele fala, mas eu não posso. E ele fala assim, então peraí, pega a vara que você está na sua mão, lembra? Pastor de ovelhas, ele pastoreando ovelhas que não eram dele. Pega a vara que você tem na tua mão, joga no chão. Quando ele joga no chão, vira uma cobra. E a cobra começa a andar. E ele fala assim, agora pega essa cobra pela cauda. Gente, eu não sou expert nisso, mas todo mundo sabe que não se pega a cobra pela cauda. Se você pegar uma cobra pela cauda, o que ela vai fazer? Ela dá o bote. E eu tive uma experiência quando eu fiz o estágio no Amazonas. Fiquei uns tantos dias, quase 2 meses, 45, 55 dias no Amazonas. E eu fui tirar uma foto. Eu tenho essa foto da cobra no meu pescoço. Mas não é cobra de Butantã, não é cobra que pegaram lá no... Rapaz, a cobra tinha uma cordinha já que eles tinham amarrado no pescoço dela. Pescoço, né? Cobra tem pescoço, sei lá, né? Você entendeu, né? Porque estava perto da boca para mim é pescoço e deu. Mas estava ali. E aí, rapaz, os caras falaram assim, ó, segura ali perto que ela, né, não te dá o bote. E aí todo mundo tirando. E eu, santista, ali, né, todo filho de papai, nunca tinha ido para o Amazonas. Falei, meu Deus, eu não vou ter que fazer. Rapaz, eu peguei essa cobra. Essa cobra deve ter me xingado tanto, que ela devia ficar assim. Eu apertei tanto aqui, botei ela aqui, ficar assim, de congelar, tira logo essa foto. Eu tenho essa foto lá em casa. Gente, todo mundo sabe que não se pega a cobra pela cauda. Deus falou assim, pega essa cobra pela cauda. Quando Moisés pega, vira vara de novo. Depois ele fala, coloca a sua mão no peito. Quando ele coloca a mão no peito, ele tira a mão, está branca, toda como lepra ou outra doença de pele, a gente fala, mas já estava toda apodrecida. Ele olha aquilo e fala, coloca a mão no peito de novo. Quando ele põe a mão no peito, fica branca de novo, fica limpa de novo, normal, 100%. Ele fala, joga um pouco de água no chão, joga um pouco de água, vira sangue. Fala assim, esses são os sinais que você vai mostrar lá. E Moisés falando, eu não posso. Ele fala, mas por quê? Eu sou pesado de falar. Alguns falam que ele era gago, outros falam que era fã. Eu sou pesado de falar, eu não sei falar muito bem. Algumas traduções está eu não sei falar, algumas traduções na sua está eu sou pesado de falar. E ele fala, mas quem que fez o surdo, quem que fez o mudo, quem que fez o cego? Eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Até que chega um momento que ele fala assim, manda outro. E quando ele fala manda outro, Deus fica irado. Essa é a expressão que está lá, já está no capítulo 4, se eu não me engano, versículo 14. Então o Senhor se ira com Moisés. Gente, vou te falar, Moisés é considerado o homem mais manso da terra. Mas o camarada tirou Deus do sério, velho. Esse conseguiu. Porque está aí, ó, 4,14. Você olha o versículo lá. Deus se ira com Moisés. Por quê? Por causa do eu não posso. Por causa das suas desculpas. Eu vou te confessar como pastor, o que a gente mais escuta hoje em dia é desculpa. Se tem uma geração hoje que aprendeu a dar desculpa, é a nossa geração. Eu não posso ajudar, mas quando eu tiver dinheiro, eu garanto que eu vou ajudar. Sabe quando você vai ajudar? Nunca. Pastor, não dá, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para participar das programações. Eu não tenho tempo para fazer curso. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Não deu porque a minha família está muito corrida. Não deu para levar, não deu para trazer, não deu para ir buscar. O que a gente mais escuta hoje, abrindo o coração como pastor, são desculpas. Desculpas em cima de desculpas. E o que Deus está trabalhando aqui, nessa parte da vida de Moisés, é para de dar desculpa. Para de dar desculpa, porque as tuas desculpas me tiram do sério. As tuas desculpas me levam à ira. Eu te escolhi, e eu estou dizendo que eu vou com você, e eu estou dizendo que eu te capacito, e eu estou dizendo que os sinais são meus, o poder é meu. Para de dar desculpa. Porque a nossa vida a gente fica arrumando justificativa, racionalizando o nosso pecado, racionalizando a nossa falta de compromisso, racionalizando a nossa falta de fé. E Deus está dizendo para você nessa manhã, para de dar desculpas. Se eu te chamei pelo nome, se eu te atraí com amor e com benignidade, para de dar desculpas. Assume o seu compromisso.
porque eu que te escolhi, eu que te capacito. Ele não está te mandando uma tarefa impossível, Ele não está te mandando uma missão impossível, mas Ele está dizendo assim: eu vou com você. Mas nessa fase da vida de Moisés, se a primeira fase era eu posso, eu aconteço, nessa ele está falando eu não posso. E talvez ele fale ali pensando no seu coração: mas eu sou um assassino, como que eu vou voltar para o Egito? Como que eu vou voltar para o Egito? Eu matei um cara lá, Faraó queria me matar. E Deus está falando assim: eu quero que você olhe para frente, para de olhar para trás. Não, mas Deus, eu saí de lá, eu conheço a turma me conhece. Se eles descobrirem quem eu sou, e Deus está falando assim: aqui ó, olha para frente, você vai ser o libertador de Israel. Não, eu não posso. Você vai encarar Faraó. Não, eu não posso. Ele está dizendo: para de olhar para trás. Eu sei quem você é. Eu conheço a tua história, eu sei do teu erro, eu sei da tua arrogância, eu sei que você tentou fazer no teu braço, por isso que eu estou tratando o seu coração. Ele falou: agora vai, agora eu estou contigo. Para de dar desculpa. E quando ele entende que eu não posso, quando ele entende que realmente ele não podia, aí vai para a última fase da vida de Moisés. Quando ele então fala: beleza, e aí Deus manda Arão. Quando ele ainda fala manda outro, Deus manda Arão, não desmerecendo Arão, e Deus sempre tem plano A. Mas gente, não tinha Arão na história, né? Não tinha chamado Moisés. Se Moisés falasse: ok, eis-me aqui e tal, ia falar: então tá bom, então você vai chamar teu irmão, você vai encontrar com teu irmão, ele vai ficar muito feliz em te ver, e aí você vai falar para ele, e ele vai falar para o povo. E aí vem Arão na história. E é aquela história que o Moisés falou aqui, o nosso Moisés, não o Moisés da Abel, o nosso, Deus não precisa de você. Deus te dá essa oportunidade, o privilégio. Na verdade é a gente que precisa de Deus. Mas quantas vezes a gente acha que a gente pode? Eu posso, eu faço, eu aconteço. Depois a gente entra numa fase do não, eu não posso. Eu não posso, eu não tenho tempo. Eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso porque eu não sei orar em público. Eu não posso porque eu não sei tanto da Bíblia. Eu não posso. A gente fica dando desculpa e perdão em falar. Se você tem dado desculpa esse tempo todo, você vai dar desculpa até a tua morte. Se você não mudar a chave agora, se você não mudar o quadro agora, se você não parar dessas desculpas, você vai continuar dando desculpas. E talvez você esteja aqui me ouvindo e você está há anos dando desculpa. Há anos que você não se envolve, há anos que você senta aí, só frequenta, recebe uma boa palavra, vai embora e acha que está bom. Cumpriu o teu compromisso, a missa da semana, e não se envolve com o corpo, não se envolve com o Senhor Jesus, não se envolve com a família na fé, dando desculpas. Para de dar desculpa. Deus quer te usar. E se Ele te chamou, é porque Ele acredita em você, Ele vai te capacitar. E quando a gente entende que a gente não pode mesmo, porque não é na nossa força, não é no nosso braço, quando a gente entende que a gente não pode, aí vai para a última fase. Quando ele se torna então o libertador do povo de Israel, que é quando Deus pode. Então se você gravou na primeira, eu posso, eu faço, eu aconteço. Se na segunda você gravou, eu não posso, agora você pode gravar, Deus pode. Deus pode. Porque é isso que a gente precisa entender, que não é na minha força, nos meus argumentos, no meu potencial, nas minhas habilidades, mas Deus pode. E quando ele entende que Deus pode, aí a coisa começa a acontecer. Aí a coisa começa a virar. Quando ele entende que Deus pode, ele se torna o libertador do povo de Israel. Quando ele entende que Deus pode, Deus começa a fazer grandes coisas na vida dele, embora já com 80 anos. Porque quando a vida de Moisés nos ensina algo muito grande, não existe tempo, nunca é tarde para deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Nunca é tarde para voltar para os propósitos do Senhor. Mas eu já perdi o time. Mas eu já passei. Não importa a tua idade. Não importa a tua idade, não importa a tua história passada, não importa o que aconteceu. Nunca é tarde para deixar Deus fazer grandes coisas na tua vida. Não é tarde, gente. Não existe tempo, não existe idade, porque isso é com o Senhor Jesus. Se Ele te chamou, e se Ele te colocou dons e talentos, e se você tem habilidade aí, e se um dia você pode, mas eu já fiz isso no passado, eu já fiz isso, você pode voltar, porque não existe tempo. Para Deus não há impossível, não existe limite. E se Ele te chamou, gente, não é tarde para voltar para o propósito.
E ele então com 80 anos, ele entende que Deus pode. E quando ele entende que Deus pode, Deus começa a fazer grandes coisas na vida dele. E aí você pode lembrar. E aí começa lá o embate entre ele e Faraó. E aí vem as 10 pragas. Gente, eu fico imaginando, tentando entrar na história. E às vezes eu vejo aqueles desenhos, eu vejo os desenhos com as crianças e falo, imagina as 10 pragas. Imagina vir aquele negócio e aí vem, né, tem piolho, e tem rã, e tem não sei o que, a chuva de fogo, e aí tem um monte de coisa, mas no bairro dos judeus não acontecia nada. Acontecia no Egito todo, no bairro dos judeus nada. Olha que coisa maravilhosa. É esse Deus que sabe nos maravilhar. É esse Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. É esse Deus que pega um assassino que tentou esconder um corpo, que tentou fugir para o deserto e traz esse camarada para ser o libertador do povo de Israel, para fazer sinais e maravilhas, grandes coisas através da vida dele e apesar da vida dele. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos usar através da nossa vida e apesar da nossa vida. E aí vem até o final, quando chega a última praga, que é a morte dos primogênitos. E quando chega ali na morte dos primogênitos, Moisés se torna então uma pré-figura do próprio Messias. Moisés se torna uma pré-figura porque você lembra que a primeira Páscoa acontece em Êxodo capítulo 12, que é esse momento onde ele chama a turma do povo de Israel, vem cada um para a sua casa, se tiver pouca família chama 2, pega o cordeiro, e aí faz aquela refeição com o cordeiro, os pães sem fermento e as ervas amargas, e coloca o sangue nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte, que ia matar todos os primogênitos, visse o sangue nos umbrais da porta, ele ia passar, que no hebraico é Pessá, Páscoa, ele ia passar pela casa e não mataria o primogênito ali. Moisés se torna uma pré-figura do próprio Messias, porque onde haveria morte, o sangue trouxe vida. Onde haveria escravidão, a escravidão do Egito, o sangue trouxe libertação. Libertação da opressão, libertação do sistema mundano, libertação da escravidão, vida ao invés da morte. Moisés se torna essa pré-figura do próprio Messias, esse libertador, esse resgatador, esse que tira a turma da escravidão do Egito para caminhar para a terra prometida. Um assassino, um camarada que no começo falava eu posso, eu faço, eu aconteço, que depois ficou dando desculpas e mais desculpas, dizendo eu não posso, eu não posso, eu não posso. Mas quando ele entendeu que realmente ele não poderia, quando ele entendeu que realmente não é pela força dele, mas sim Deus pode. Quando ele entende que Deus pode, ele se torna o libertador do povo de Israel. Quando a gente entende que Deus pode, Deus começa a fazer grandes obras na nossa vida. Quando a gente entende que Deus pode, Deus vira a chavinha, Deus muda a nossa sorte, Deus faz sinais e maravilhas. Por isso que eu me derrubo ali, por isso que eu me desidrato no louvor, porque cada vez que eu penso na minha história, cada vez que eu penso na minha vida, eu falo, Deus é demais. Gente, quando ele fala assim, Jubinha, não é na tua força, você entrega, para de querer fazer na tua força, para de querer fazer do teu jeito, para de querer assim, sossega. E quando a gente entende que Deus pode, as coisas acontecem. Quando a gente entende que Deus pode, Deus faz a obra. Quando a gente entende que Deus pode, as coisas viram. Queridos, talvez o que falte na nossa vida é isso: rendição, se entregar, falar eu não posso mesmo, mas o Senhor pode. E quando eu me rendo, Paulo falou isso, 2 Coríntios capítulo 12, quando eu me entrego, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando eu peço e Deus diz não. Quando eu peço e Deus diz não. E quando eu me rendo de vez, falo, tá bom Deus, então entendi. Ele fala é aí que eu queria que você chegasse. Era nesse ponto que eu queria que você chegasse, porque agora é comigo. Agora sou eu que faço. Se você tem tentado controlar a tua vida esse tempo todo, larga agora, larga hoje. Deixa Ele assumir o controle. Sai do banco do motorista, larga o volante, entrega nas mãos dele e deixa ele dirigir a tua vida. Para de dar desculpas e deixa ele assumir o controle e falar, o propósito que eu tenho para você é esse. Feche os seus olhos. Vou chamar o pessoal do louvor aqui à frente.
Olha, então assim, porque o Thiago passou cantarolando uma música aqui. Semana passada nós cantamos essa música, só que semana retrasada a gente tinha cantado também. E domingo passado a gente estava cantando, eu falei, cara, essa música se encaixa. Mas eu falei, já cantou 2 domingos, vou pedir para cantar 3 domingos, não vou pedir essa música. E não falei nada pro Thiago. E agora eu vi o movimento, quando ele passou cantarolando aqui, eu lembrei. Deus é demais. É isso aí, gente. Gente, fique em pé. Gente, Deus é demais. Deus pode. Ele pode. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele chamou as coisas loucas deste mundo para envergonhar as que são. Não interessa o teu passado, não interessa o que você já fez, não interessa nem as tuas desculpas e os teus sentimentos. O que importa é o caminho da obediência. O que importa é quando a gente entende e entrega nas mãos do Senhor, realmente eu não posso, não dá, eu não consigo no meu braço, eu não consigo na minha força, eu não consigo desse jeito, mas Deus faz por mim. E quando você entregar e chegar nesse ponto, você vai começar a ver grandes coisas acontecendo na tua vida. Mas cante agora, erga a tua voz e cante, porque Ele pode, Ele pode. Como posso não crer ou duvidar, se o teu amor insiste em me chamar? Vem, renova o meu interior, reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador, vendo águas agitadas, vou com Ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Feche os teus olhos aonde você está. Querido, nós temos aqui literalmente essa canção falando de se entrega. Se tiver água agitada, você vai andar com Ele. Porque quando a gente anda no vale da sombra e da morte, eu não preciso temer, porque não são as circunstâncias, mas é a companhia. Não é aquilo que te cerca, não é a circunstância ao teu redor, não é a economia mundial, não é o vírus, mas é com quem você caminha. É isso que faz a diferença. Então nós podemos nos alegrar no meio das tribulações, nós podemos caminhar olhando fixos para o autor e consumador da nossa fé, independente da circunstância, porque Ele pode, Ele pode. E a nossa tarefa é se entregar. Deus, nós nos entregamos nas Tuas mãos nessa manhã. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai, e nós soltamos toda a nossa habilidade, nós soltamos todo o nosso armamento, nós soltamos todos os nossos dons e talentos, nós entregamos para o Senhor, ó Pai.
Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar o controle das nossas vidas. Nós queremos entregar o volante do nosso carro. Nós queremos entregar a nossa carteira, a nossa agenda, o nosso dia a dia. Nós queremos entregar para o Senhor. Pai, conduza a nossa história. Conduza a nossa história. Nos guia, nos dá discernimento, nos traz de volta para o propósito, nos traz de volta para a missão, nos traz de volta para o teu coração, para aquilo que o Senhor quer fazer, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós nos entregamos e nos rendemos a Ti nessa manhã, e que o Senhor possa fazer grandes obras entre os meus irmãos e irmãs aqui. Pai, nós queremos ver, Pai, essa rendição, e nós queremos ver a Tua atuação, nós queremos ver o Senhor fazendo grandes coisas em nosso meio. É isso que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, para a honra e glória do Senhor, porque Deus pode. Ajuda minha fé, Cante ao Senhor, segura minha cante ao Senhor. ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em Ti, entrego Cante bem alto. Olha quem pode. meu Deus pode, Cante apenas os pulmões. Deus pode. Ele pode fazer muito mais. ajuda minha fé, segura minha mão, ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em Ti, entrego a Ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, que é o Todo-Poderoso e que pode todas as coisas, o Senhor pode, e que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e o consolo, os dons, o fruto, a capacitação do Espírito Santo, para nos trazer de volta, para nos tirar do deserto e nos trazer de volta para a missão, para nos tirar do deserto e nos colocar de novo para o propósito. Que a capacitação do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, não só agora, para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Excelente domingo, para a honra e glória do Senhor.